Então, vindo para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar sobre OPF. O que é OPF? O foco de processo organizacional. Lembra que na parte 1, no OPD, a gente definiu. Então, agora a gente vai pegar tudo que foi definido e vai redirecionar ele, vai dar um foco específico. Tá? Então, o objetivo dessa área de processo é planejar, implementar e implantar melhorias em processos organizacionais baseados na compreensão de suas forças e fraquezas. Então, a gente vai avançar e lembra que no OPD a gente tinha um único objetivo específico. Então, aqui no OPF a gente já tem 3 objetivos específicos e cada objetivo com suas práticas respectivas. Então, o primeiro objetivo é determinar oportunidades de melhoria de processo. Então, vamos à primeira prática. Então, vamos ao primeiro objetivo, que é estabelecer as necessidades do processo organizacional. Antes de mais nada, a gente deve compreender o contexto em que o processo está inserido, porque quando a gente entende o contexto onde a gente está inserido, fica muito mais fácil a gente entender as necessidades do nosso processo. Então, essa é a grande atividade dessa prática específica. É entender o contexto. A partir do momento que você entende o contexto que você está inserido, você sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, em alguns casos você vai precisar de autorização da vigilância sanitária. Então, você sabendo onde você está inserido, você vai saber se você precisa ou não ter um alvará da vigilância sanitária. Então, vamos para a nossa segunda prática do primeiro objetivo, que é avaliar os processos da organização. E essa prática tem como objetivo estabelecer as práticas que sejam capazes de avaliar os processos. Eu coloquei um pequeno exemplo, que é planejar um processo de avaliação organizacional, onde as pessoas possam dizer onde estão as fraquezas e as fortalezas do processo. Esse exemplo é citado na literatura, tá? E é um dos exemplos mais válidos, porque quando você necessita de uma melhoria no seu processo, você precisa de avaliações. Então, a melhor forma de avaliar é planejando um processo específico para a avaliação do processo. E aí, com várias pessoas avaliando, elas vão poder mostrar diferentes pontos de vista, onde diferentes pessoas possam ver as fraquezas e as fortalezas dos processos. Seguimos então aí para a prática de número 3, que é responsável por identificar as melhorias de processo da organização. E o objetivo é fazer uma análise dos processos e ver quais pontos podem ser melhorados. E coloquei aqui como exemplo utilizar as avaliações do objetivo anterior. Lembra que aqui a gente fez todo um processo de avaliação. Então, a gente vai pegar aqueles feedbacks do processo de avaliação e identificar quais podem ser aplicados na organização para melhorar os nossos processos. E acabamos então com o nosso objetivo de número 1 e vamos para o nosso objetivo de número 2, que é planejar e implementar ações de processo. Partimos aí então para a nossa prática número 1 do objetivo número 2, que é estabelecer os planos de ação do processo. E eu trouxe aí uma das formas
que é citada na literatura, de estabelecer esses planos de uma maneira melhor. E o exemplo que eu achei mais sólido foi trazer os stakeholders para dentro do planejamento, porque eles vão estar convivendo com o planejamento do projeto, vão poder detalhar o máximo possível, vão ficar sempre envolvidos com o processo de melhoria e, caso seja necessário, vai se tornar muito mais fácil revisar o plano. Então, vindo aí para a prática número 2 do mesmo objetivo, a gente vai implantar e acompanhar aquele plano feito no objetivo anterior. E no decorrer da implantação, vamos coletar os resultados, os feedbacks e, caso seja necessário, fazer modificações no plano de ação. Então, encerramos aí mais um objetivo e estamos indo para o terceiro, que é implantar os ativos de processo organizacional e incorporar experiências. Então, vamos para a nossa prática número 1 do nosso último objetivo, que é implantar ativos de processo organizacional. A implantação desses ativos tem que ser feita de uma maneira ordenada e com a participação dos envolvidos no processo. Quando for necessário, a gente inclui até mesmo as pessoas de outras áreas da organização. Por exemplo, vou voltar à nossa pizzaria, em que o transporte da pizza vai ser feito com uma caixa X, mas a gente tem que envolver o pizzaiolo, porque ele vai dizer se aquela caixa é apropriada para a pizza que ele fez. Então o pizzaiolo não faz parte do processo de entrega, ele faz parte de outro processo, mas ele tem que estar envolvido na implantação de um novo processo na área de entrega, certo? Então vamos para a nossa prática número 2. Ela é responsável por implantar processos padronizados. Os processos padronizados definidos lá no OPD facilitam e agilizam as tarefas dos grupos de trabalho que precisam ganhar tempo. Lembra daquela burocracia necessária que eu falei? Então, aqui a gente vai estar implantando aqueles processos padronizados. Então, vamos para a prática número 3, que é monitorar como vai acontecer essa implementação. A gente vai pegar resultados, acompanhar os estágios de implementação, perceber as dificuldades, coletar feedbacks, revisar a implementação quando for necessário. Porque a gente pode ter uma ideia e na hora de implementar, a gente vai vendo que as pessoas têm uma certa dificuldade em mudanças e aquela mudança foi demais. Então a gente volta um pouquinho, revisa e faz uma coisa diferente em que as pessoas consigam melhorar o processo sem ter uma grande perda de tempo para que isso ocorra. Então, vamos para a nossa última prática, que é a prática de incorporar experiências nos ativos de processos organizacionais. Que a essência dessa prática é verificar as propostas de melhorias, as lições aprendidas e registrar as atividades ocorridas durante todo aquele processo de implementações e mudanças.
A gente vai pegar toda aquela experiência, todos aqueles feedbacks, todas aquelas dificuldades, vai registrar e incorporar nos nossos ativos de processo.